Mais uma vez agradecemos os integrantes do painel de número 8 e vamos agora emendar logo com o painel de número 9. E o tema é Como preservar mercados internacionais e conquistar novos mercados num mundo em instabilidade geopolítica. Eu convido ao palco Carlo Barbieri, presidente da Southwest Brazil and Florida Chamber of Commerce. Obrigado. Josefina Guedes, vice-presidente da Centro Florida Brazilian and American Chamber of Commerce. Thomas Ló, presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China. Cláudio Finkelstein, árbitro internacional, diretor da PUC São Paulo, fundador do escritório Finkelstein Advogados. E a Roberta Portela, conselheira técnica da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, vai atuar como moderadora. Cadê o pessoal? Cadê a Roberta? Onde é que está a Roberta? Quem é que está faltando agora? Só o Finkelstein, né? Vamos colocar, então, o vídeo da AEB. Vamos fazer a nossa promoção, enquanto aguardamos a moderadora e os painelistas. Eu não sabia. A AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil, é uma das mais tradicionais instituições do país. Criada em 1970, ao longo dos anos foi a casa de diversos nomes de peso em seu rol de figuras atuantes. Figuras estas que se fundem à história da economia nacional e mundial. Sempre visando a expansão consciente e sustentável do comércio exterior de bens e serviços, a AEB representa o setor frente a órgãos e entidades públicos e privados, nacionais e internacionais, defendendo os interesses de seus associados. Para isso, a instituição mantém interlocução permanente de forma constante com os poderes legislativo e executivo, buscando incentivar políticas e ações para uma inserção cada vez mais competitiva do Brasil no mercado internacional. Atualmente, a AEB possui representantes em aproximadamente 20 conselhos nacionais e estaduais, nas áreas de comércio exterior, relações internacionais, agricultura e agropecuária, transportes, indústria, comércio, portos e trabalho e empregos, espalhando sua atuação de maneira abrangente e sistemática. Além disso, a AEB trabalha de forma incessante para fortalecer a discussão e ampliar a difusão do conhecimento no setor. A instituição é a responsável por 3 dos maiores eventos de comércio exterior de produtos e serviços do Brasil e América Latina: ENAEX, Encontro Nacional do Comércio Exterior; ENACERV, Encontro Nacional do Comércio Exterior de Serviços; e EMEX, Encontro Nacional de Mulheres no Comércio Exterior, além de oferecer todos os anos vários cursos e workshops de diversas áreas de interesse. Com uma presença constante na mídia nacional e internacional, a AEB ainda possui diversos canais atuantes e muito abrangentes quando o assunto é facilitar a aquisição da informação. Contando com um portal de informações e notícias atualizado diariamente, além de uma forte presença nas principais redes sociais e nos e-mails de seus assinantes e associados, a AEB busca garantir o acesso à informação de qualidade de forma fácil e democrática. E é isso. A AEB é uma instituição tradicional, com forte presença e ampla visibilidade, cada vez mais necessária para os interesses e objetivos das empresas brasileiras, tanto aqui quanto lá fora. Posso?
Ok, boa tarde a todos. Cumprimento aqui os presentes e todos que estão online nos assistindo e cumprimento aqui os meus colegas de painel. Eu quero tecer aqui algumas reflexões iniciais para que a gente possa começar as nossas discussões. Bom, estamos vivendo um período em que a geopolítica voltou a ocupar o centro das decisões econômicas e comerciais. Conflitos regionais, tensões entre grandes potências, a reconfiguração de blocos econômicos estão redesenhando as cadeias globais de valor e impactando diretamente as estratégias de exportação e internacionalização das empresas. Ao mesmo tempo, as transformações tecnológicas e regulatórias exigem agilidade, capacidade de adaptação e visão de longo prazo, tanto do setor privado quanto do poder público. Hoje, nosso painel reúne especialistas que vivem essa realidade sobre diferentes perspectivas, seja na formulação de políticas, na atuação diplomática, na academia ou na gestão empresarial. Juntos, aqui nesse painel, vamos refletir sobre o Brasil, sobre como o Brasil pode não apenas reagir a essas mudanças, mas se posicionar de forma estratégica para preservar seus mercados e conquistar novos espaços e comércio global. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que eu me sinto muito honrada por moderar esse painel e imediatamente passo a palavra para o presidente do Ibrachina, Thomas Law, para que faça as suas considerações a respeito da preservação de mercados internacionais na perspectiva que envolve China e a relação com o Brasil e demais mercados. Por favor. Pode, onde você quiser. Alô? Pode levantar, se você quiser. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria poder estar aqui hoje debatendo esse importante tema da questão das relações internacionais e também em busca de novos mercados. Quero agradecer o convite do professor Cláudio, também ao presidente Arthur, que esteve conosco também em São Paulo, na PUC São Paulo, já iniciando grandes debates também em relação ao comércio exterior, a professora Roberta e também a esse painel especial na tarde de hoje. Entrando um pouco no tema das relações internacionais, eu preparei alguns slides, eu vou deixar, não sei se está aqui, mas eu vou deixar para vocês, que é um tema relevante em busca de novos mercados. E nesse sentido a gente sabe que o Brasil e o mundo enfrenta grandes incertezas, que são as incertezas dessa guerra comercial, desses tarifaços. E, diante disso, nessas incertezas, eu queria destacar algumas certezas que o governo chinês tem realizado dentro da sua economia e da sua política ao longo desses anos. E, antes de entrar nesse tema, eu queria me apresentar, sou advogado, sou brasileiro, meus pais são chineses, e eu fiz o meu mestrado e doutorado com o professor Cláudio na PUC São Paulo, meu doutorado em Direito Comercial, e o meu mestrado em Relações Internacionais, e o meu pós-doutorado em Regulação Internacional na Universidade de São Paulo. E, dentro desses anos, alguns anos, a gente lidera um instituto, que é o Instituto Sociocultural Brasil-China, que é o Ibrachina, que tem realizado eventos no Brasil inteiro e também de forma internacional. No Rio de Janeiro, por exemplo, já participamos do BRICS Legal Forum, que foi há 2 semanas atrás aqui no Hilton Copacabana, né, com grandes palestrantes internacionais dos BRICS e de outros países que também participaram. E a gente percebe que existe, sim, um movimento muito importante de dar a voz para esses países que fazem parte desse bloco ou desse grupo dos BRICS. E eu, recentemente, escrevi um artigo que foi publicado no Conjur, Arthur, sobre como a gente vê o papel dos BRICS dentro desse papel do multilateralismo. E é exatamente isso que a gente defende. Hoje, quando a China ingressa, em 2001,
para a OMC, World Trade Organization, o mundo exigia que a China adotasse diversos requisitos. Requisitos de mercado, requisitos para se ter uma economia de mercado, requisitos para se ter uma legislação que proteja os direitos autorais, a propriedade intelectual. Isso foi realizado dentro da China. Hoje a gente está discutindo outros temas relevantes na China, que é inteligência artificial, que é o plano de inteligência artificial que saiu em 2017, e hoje tem o IA Act Plus. Na verdade, são métricas para se ter inteligência artificial também na manufatura, em seus produtos e nas suas fábricas. Então, hoje, trazendo um pouquinho do que era a China há 40 anos atrás, que era um país rural, miserável, a gente traz hoje a China para um outro campo internacional, que é a segunda maior economia pujante do mundo. E, nesse aspecto, trazendo o Brasil nesse cenário, a gente fala que o Brasil é um grande parceiro estratégico chinês. Por quê? Porque a melhor economia que se pode ter, de um lado, o Brasil oferecendo commodities, e, do outro lado, a China oferecendo seus produtos manufaturados. Em recente revista, publicado pela Veja São Paulo, o professor Cláudio, a gente viu que agora a população chinesa, os alunos, estão tendo bichos de pelúcia ou robôs xadrez, ou seja, que está tendo já dentro da população, na escola primária e secundária, o uso da inteligência artificial para a educação básica. E me perguntaram, a revista Veja me perguntou, Dr. Thomas, como é que você analisa essa questão agora para dentro da sociedade chinesa? Isso impacta de que forma outros países? Eu falei que, para o governo chinês, que hoje trata a questão de governança global e governança da China, hoje a China está com outro ritmo de crescimento, professor Cláudio. Evidentemente que a economia, nessa briga tarifária, a China talvez cresça aí seus 5% o PIB este ano. Eles estão estimulando a economia para dentro do consumo interno da China para evitar esse impacto muito grande. Só que eles estão fortalecendo, investindo nas cidades, investindo em infraestrutura, investindo na inteligência artificial. Então, a tecnologia é uma coisa que está no horizonte da China, e em 2007 eles lançam esse plano de inteligência artificial. 2025 tem já alguns requisitos, algumas métricas, mas 2030 eles querem liderar essa plataforma da inteligência artificial. E o que isso impacta no comércio internacional? Tudo. Tudo, porque hoje a briga entre os países é a questão da energia, da utilização da energia e de que forma essa energia vai fazer com que os países abram mais data centers de inteligência artificial. O meu slide está aqui. Exatamente. Eu vou deixar... Eu trouxe algumas questões do Made in China 2025, que é um projeto também que foi realizado pelo governo da China no plano quinquenal. E dentro desse plano, a gente tem alguns exemplos práticos, que são as empresas de carros elétricos. Então, a gente tem aqui a BYD, GWM, a Zeekr, a GAC. Tem um modelo muito interessante que eu vi agora no final de semana, que é o Way07, que é um carro gigante também para a família. Então, é bem interessante. E aí, o outro tema que eu queria trazer para esse debate político, desse debate jurídico e econômico, é a questão desse plano de desenvolvimento da IA. Pode mexer, Roberto? Aqui. Já. Bom, esse daqui é minha apresentação. Eu estou também na coordenação Brasil-China pela OAB Federal. Isso foi uma viagem super interessante em 2024, que levamos uma delegação de juristas para a Suprema Corte da China, junto com a Universidade Zhejiang University. E, além disso, Arthur, participamos de 2 viagens com a Apex para a China, uma com o Dr. Geraldo Alckmin no ano passado, com o MIDIC,
com a Apex, com o Jorge Viana e demais empresários. E a outra foi esse ano, na visita do presidente Lula também a Beijing. Isso ocorreu a semana retrasada aqui no Rio, com a Universidade East China University of Political Law and Science, e temos um convênio importante para os advogados brasileiros. Bom, e falando dessas relações não só comerciais, mas também das relações de cooperação tecnológica Brasil-China. Já tiveram as participações Brasil-China no Cybers 1, 2, 3, 4, e agora, junto com a ministra Luciana, eles estão estudando a parceria do Cyber 6. Então, o comércio bilateral Brasil-China é o maior há 14 anos anos consecutivos. Ele já superou os Estados Unidos, acho que 5 vezes mais. Então, existe uma grande parceria econômica entre os dois países, e agora a própria Universidade de São Paulo tem um centro China dentro do seu campus, com a Huawei, inclusive, ajudando a patrocinar alguns eventos e fazer o intercâmbio com os alunos da USP para a China, que é o Huawei Seeds. Dentro da Unicamp também temos o nosso CPDI e tem um novo Centro de Estudos Brasil-China. Então, são alguns exemplos acadêmicos que eu queria trazer. Bom, e falando um pouco desse plano e do AI Development Plan, eles querem trazer inovação em todos os setores econômicos, setores industriais, parques industriais inteligentes, portos inteligentes. Eu visitei os portos inteligentes da China, que funcionam exatamente por computação, tudo automatizado. Tem um exemplo muito grande, que é o porto de Tianjin, que eu acho que é o 6º maior porto do mundo. E a gente também conseguiu, via a Câmara Municipal de São Paulo, fazer a parceria de cidades irmãs, São Paulo e Tianjin. Então, já são grandes parceiros. E já temos um grande exemplo brasileiro em Tianjin, que é a própria Embraer. Então, a sede da Embraer hoje se encontra em Tianjin, que é uma cidade se você pegar o trem-bala de Pequim para Tianjin, dá 30 minutos de trem-bala. Então, é super fácil também esse deslocamento. Agora, esse Generation AI Development Plan, quais são as suas metas? Eu deixei aqui as metas, oferecer uma infraestrutura digital, e aí a gente estava falando com o professor Cláudio que hoje é tudo em relação às datas, os números, então isso tem a ver com IoT. Tem também a colaboração entre empresas, universidades e institutos de pesquisa, e aí tem os impactos positivos e os impactos negativos, né? Os impactos positivos é o aumento da produtividade em eficiência energética, redução de custos e erros humanos, ou seja, existem várias fábricas na China que hoje é tudo automatizado também. Então, hoje, a preocupação tanto da China como dos Estados Unidos é o empoderamento da população, da mão de obra, em relação ao uso de inteligência artificial, que é a sua capacitação. Então, isso já tem no plano de governo da China, e agora, se você analisar o Americans AI Act Plan, que o Trump lançou em 2025, em julho deste ano, ele também tem um capítulo dedicado à inteligência artificial e como a capacitação desse instrumento para a população e a mão de obra americana. Bom, aqui é o plano de desenvolvimento de inteligência artificial da nova geração. Eu queria destacar aqui que ele é o código aberto, é o open source. Então, a China tem usado a sua inteligência artificial generativa de modo aberto, com informações abertas, para 3 aspectos. Um aspecto é acelerar a inovação, um segundo aspecto é reduzir custos, e o terceiro também é atrair talentos nesse tema. Então, isso ajuda muito a questão de uma inteligência artificial mais rápida e de código aberto, que é chamado de open source. Bom, esse é o AI Plus que eu queria destacar. Eu acho que eu não tenho muito tempo, só tenho mais 1 minuto, mas é dizer que as fábricas chinesas já estão utilizando a manufatura inteligente, e isso é o grande diferencial do mercado chinês em relação
ao resto do mundo. Então, tem fábricas inteligentes, smart factories, e o AI Plus é as diretrizes que foram colocadas. Tem o AI Development Plan, que foi lançado em 2017, e esse AI Plus fica como as novas diretrizes. E dentro desse AI Development Plan, a China não trabalha com leis. Ela trabalha com soft laws, com guidelines, que são os guidelines que vão determinar a forma de como eles vão regular a inteligência artificial, já que a inteligência artificial é tão dinâmica e não dá para se ter uma legislação fixa, colocando regras, riscos na visão da China. Embora a União Europeia também já tenha determinado uma legislação mais fechada, mais centrada na pessoa humana. Então, a China tem utilizado só mais os soft laws. Este ano, em 2025, eles têm 8 documentos que falam desses guidelines, mas eles focam muito na questão da Declaração de Xangai, que é a ética, né, de utilização da AI na China. Bom, essa parte aqui eu vou deixar para o meu professor, que é um grande craque, que é o professor Cláudio, que vai falar sobre mediação e arbitragem internacional. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito, Arthur, pelo convite, da professora Roberta, e, mais uma vez, a gente fica à disposição de vocês. Eu só vou deixar aqui os meus contatos. Que estão aqui as redes sociais. Muito obrigado. Obrigada, Thomas. Agora eu vou passar para a Josefina Guedes, para que a gente possa ouvir o mesmo assunto, a questão da preservação dos mercados internacionais, mas na perspectiva americana. E aí, depois, falamos, então, com Barbieri, para entendermos aí qual é a complementação desse tema. Por favor. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade do convite do nosso presidente, José Augusto, para estar aqui presente. Obrigado, José Augusto, pelo convite. Uma honra ter todos vocês aqui. Eu aqui estou como vice-presidente da Câmara de Comércio, lá de Centro Flórida. Prazer estar aqui falando, não como a Josefina, só da diretora da IB, mas realmente trazendo o trabalho que a gente tem realizado lá na Câmara de Comércio. Bom, foi interessante, e aí eu vou fazer um link do início da minha palestra aqui, os 15 minutos que eu tenho, sobre o que o nosso representante do BNDES falou, sobre a questão do tarifaço, da questão dos problemas e tudo. E aí eu venho trazendo uma posição bem positiva. Primeiro, porque os Estados Unidos é um grande parceiro junto com o Brasil, são 201 anos de história de parceria comerciais. Segundo, os Estados Unidos é o maior investidor de ativos no Brasil e tem uma balança comercial muito equilibrada. O preço que o Brasil exporta é igual ao preço médio do que ele importa. Nós exportamos muita coisa de valor agregado, de altíssima tecnologia, não só commodities. Então, existe uma troca muito rica no comércio internacional entre Brasil e Estados Unidos. Então, é um parceiro que nos permite agregar valor e um salário, renda, profissionais com alto estudo e, com isso, gerar riquezas para o Brasil. Nesse sentido, nós vimos um grande projeto, que aí eu e Barbieri é presidente da Câmara de South West, né, Brasil e Estados Unidos também, fica no Porto de Manati, nós estamos em Orlando. Nós trabalhamos em parceria, ajudando os investidores, tanto americano quanto brasileiro, numa via de mão dupla. Nesse sentido, os Estados Unidos ele foi muito ágil. Nós temos meio milhão de brasileiros, empresários e também prestadores de serviços que moram na Flórida. Então, a Flórida é um estado que tem uma concentração muito grande de cidadãos brasileiros investindo lá, pela proximidade, pela cultura, pelo clima. Então, nós estamos lá. E o que aconteceu? Rapidamente,
nosso querido parceiro da Câmara também de Southwest, junto com o Porto de Manati, que era o presidente e CEO do Porto, estava aqui ontem, prestigiando, e também ele é presidente do Conselho de todos os portos da Flórida, veio a apoiar uma política de zona de livre comércio e zona de livre comércio industrial dentro do Porto de Manati. Para quê? Para que as indústrias que já estão com o mercado maduro e que já estão fornecendo para os Estados Unidos possam usar de uma saída para eliminar a sobretaxa americana. E aí depois eu passo para o Barbieri apresentar com detalhe o projeto. Que é o quê? A Zona Franca, ela tem dentro dela uma zona industrial. O que quer dizer isso? Que você agregando valor, transformando o produto básico em outro produto, em outra classificação, em outro uso, esse produto passa a ser americano. E aí você pode trazer todos os insumos sem pagamento de impostos, também bens capitais, toda a estrutura e o projeto para poder pegar parte do processo produtivo, trazer para os Estados Unidos, para a Flórida, usufruindo de todas essas isenções, para poder agregar valor, transformar, virar um produto made in United States e, com isso, vender tanto para o mercado americano, quanto também exportar. E você com uma competitividade gigantesca por causa do benefício fiscal. Então, quem tem estrutura, quem já está com o mercado americano maduro, que a gente conhece empresas que estão há 10, 15 anos lá, pode usufruir desses regimes especiais da Zona Franca e, com isso, agregar valor e continuar mantendo o mercado americano e com mais competitividade do que antes. Então, a Câmara, nós nos juntamos aqui por convite do Zé Augusto para trazer todo esse conhecimento e facilidade como um grande facilitador de comércio e indústria para que as indústrias brasileiras não percam o mercado norte-americano, não percam o faturamento e agregando valor. Por quê? O interesse é ajudar, é dar a mão. O interesse é facilitar. As câmaras são um grande facilitador de comércio entre o setor público e o privado. Então, nós estamos aqui para trazer de um limão, fazer uma bela limonada, para poder ajudar a indústria. E aí, hoje, assinamos aqui um convênio com a EB. Então, as duas câmaras estão aqui para ajudar nosso querido Zé Augusto e Arthur, que estão aqui dirigindo a Associação de Comércio Exterior, que sempre foi um grande fomentador do comércio exterior e exportadores brasileiros, a ter uma saída, e uma boa saída como facilitação de comércio, com esses dois incentivos fiscais. Tanto pode ser para trade, e aí ser uma zona franca, usar ali para poder trazer o produto e ser uma base de exportação, ou uma zona de industrialização, mas com os benefícios da Zona Franca. E aí eu passo para o meu querido parceiro, Zé Barbieri, completar, porque eu acho que seria correto ele apresentar o projeto, porque a Câmara dele está na Zona Franca, e aí eu passo o convite para ele. Barbieri, se você preferir o púlpito para poder acompanhar a sua apresentação, fica à vontade. Agradeço a oportunidade de falar aqui, porque, com bom italiano, se eu tiver as mãos amarradas, eu não consigo me comunicar, né? Bom, senhoras e senhores, obrigado, Josefina. Josefina foi a idealizadora de um fato fantástico que nós já mencionamos de manhã, que é duas câmaras de comércio se unirem no sentido de apoiar o desenvolvimento dos negócios entre os dois países. Então, a Câmara de Orlando, da qual ela é vice-presidente, e a Carol, que está aí com o seu marido, é a presidente, e a Câmara de Southwest, que em abrangência física de espaço é a maior Câmara brasileira nos Estados Unidos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o que nosso colega da China aqui nos disse, o brasileiro, mas da China, dizer que a nossa colocação é parte de uma admiração que nós temos pelo processo chinês. Eu tive o privilégio de ir 52 vezes entre a China, Taiwan e Hong Kong, e estudar muito sobre a cultura chinesa, e vejo que realmente a China se preparou para exercer o papel que ela entende que lhe cabe como uma potência mundial. Então, em nada vai a nossa colocação em demérito ou detrimento da China, ao contrário. Eu entendo que a China tem a sua posição, e como com muita clareza, honestidade e objetividade foi colocado,
para a China, os seus interesses muitas vezes nos chocam, porque, como bem foi dito, a China, parceira com o Brasil, é estruturada fundamentalmente num acordo de duas mãos, em que, por um lado, se exporta matéria-prima e commodity, por outro lado, se importa produto acabado. E, com isso, logicamente, há um equilíbrio no interesse entre as duas partes que a China tem com relação ao Brasil. Com relação aos Estados Unidos, a situação é um pouco diferente. Os Estados Unidos busca um processo de integração. Daí, a Josefina ter colocado muito claro que houve um equilíbrio histórico entre os dois países, porque nós exportamos 76% do que nós exportamos aos Estados Unidos são manufaturados e semi-acabados, e com isso nós estamos exportando alguns produtos de valor agregado importante, como a Embraer está na China, também está nos Estados Unidos, e outras indústrias básicas estão estabelecidas lá. O que aconteceu? À exceção do nosso governo, todo mundo sabia que ia haver o tarifaço, né? O Trump nunca fez segredo de que ele queria reindustrializar o país, queria utilizar as tarifas externas para ajudar a minorar o déficit público americano e que a nova política americana iria consolidar, de alguma forma, aquilo que eu mesmo tive a oportunidade, na minha tese de mestrado, dizer que haveria um ocaso, uma diminuição da importância da globalização e um aumento dos acordos bilaterais. Há 6 anos atrás, o meu professor, que é um grande defensor da China, o professor Douglas, que fui orientado por ele no meu mestrado sobre justamente essa tese, a diminuição ou fim da globalização, para ser mais radical, e o surgimento dos acordos bilaterais. O professor Douglas, uma pessoa brilhante, um grande professor brasileiro que atualmente está na China, está licionando na China, tem uma visão que não concordava comigo na época, né? Ele entendia que a globalização era infinita e o acordo bilateral não prevaleceria, mas com toda, digamos assim, a formação acadêmica, ele permitiu que a gente desenvolvesse essa tese, e ela, que já tinha começado no governo Obama, se concluiu de alguma forma, de uma maneira, digamos assim, um pouco atabalhoada, no governo Trump prevista, né? Prevista. A gente sabia que ia acontecer isso. E, em função disso, o que é que as nossas câmaras, inclusive, buscaram já em agosto do ano passado, quando o quadro político estava definido, e nós entendíamos que o importante não era reclamar e nem chorar, e sim buscar soluções. Reclamação não é solução, como a gente aprende desde criança. E as saídas eram por vários lados. Por um lado, se buscar ver como é que seriam as decisões do ponto de vista de produtos sensíveis. Felizmente, não está aqui o nosso presidente do Porto, nós verificamos que haviam formas de se minorar o problema através da exclusão de alguns produtos da tarifa, como foi o caso específico que nós trabalhamos, que foi o suco de laranja. Hoje o suco de laranja continua entrando nos Estados Unidos sem tarifa, usando, logicamente, os mecanismos de poder dentro dos Estados Unidos, que não adianta, na verdade, é muito bom para a fotografia, mas muito mal para os seus efeitos, você ir falar com parlamentares da oposição para tentar influenciar o governo Trump, que é um cabeça dura, foi ficar buscando soluções para os interesses do Brasil. Mas é bonito para a fotografia, ficar lá, todo mundo passeia de graça por conta das entidades, do governo, mas não resolve nada. O que nós entendemos é que nós tínhamos que buscar soluções. E a solução que nós vimos foi justamente criarmos, fora a necessária busca de tirar produtos da linha de tiro, né, do tarifaço, uma solução pragmática. E o pragmatismo, eu acho que é o que, de alguma forma, dirige o comércio exterior, né? A ideologia, os conceitos, assim, são bonitos, não é como a COP30, né? Uma bela declaração de intenção. Mas o resultado, às vezes, é um pouco efêmero, assim, há uma certa desproporcionalidade na relação custo-benefício. No caso nosso, e a Josefina participou inteiramente do processo, com toda a sua competência, a sua experiência internacional,
nós vimos que a solução seria criar mecanismos para a indústria brasileira. Nós estamos focando justamente no tema da apresentação aqui, do Zé, meu querido amigo presidente aqui, que é como que a indústria brasileira, que se empenhou tanto em estar nos Estados Unidos, e não se constrói um mercado de um dia para outro. Querer achar que em 6 meses ou 1 ano se reconstrói uma estrutura de comercialização é de uma sandice, ou de má fé, ou de burrice, porque não dá para entender que, depois de você investir, como uma indústria que eu vou visitar amanhã, 30 anos para criar um mercado em 52 estados americanos, eu pego um dinheiro emprestado a longo prazo, médio prazo, não importa, num banco oficial, em que eu sei que eu não vou ter como pagar. Pô. Eu, em 1 ano, de forma nenhuma eu vou criar um novo mercado, ou vou substituir esse mercado que nós levamos 20 anos para fazer, que ela levou 20 anos para criar base em 42 estados dos Estados Unidos. Quando você vai para um país, e isso eu uso até o emprego da China, diga-se de passagem, fui presidente da Câmara de Comércio Brasil-China alguns anos atrás, certo? Você tem que ser pragmático. Pô. Você não pode, de uma hora a outra, chegar e falar, não, nós não vamos dar o financiamento do Fundo Soberano, parece que chama alguma coisa assim, para quem vai seguir exportando para os Estados Unidos. É uma sandice, pô. Porque países muito menos relevantes que o Brasil, como a Austrália, a Inglaterra, a França e outros países ocidentais, foram aos Estados Unidos renegociar as tarifas, antes da eleição, depois da eleição e depois da posse. Não me parece oportuno para a indústria brasileira entendermos que o mercado americano não interessa. Bem ou mal, é o maior mercado do mundo, né? E para essa visão que nós tínhamos, nós buscamos uma solução prática. Qual é? Os Estados Unidos deu a solução. Nós queríamos transformar, como disse a Josefina, esse limão, não numa limonada, realmente numa batidinha de limão, uma coisa assim, uma caipirinha fantástica, certo? E qual era a caipirinha? É fazer com que a indústria aumentasse a sua produção, aumentasse o seu emprego tecnológico, aumentasse o seu nível de emprego no Brasil, produzindo uma parte final da sua indústria dentro dos Estados Unidos, dentro do território americano. Em uma invasão territorial nos Estados Unidos, se a gente quiser usar uma terminologia um pouco mais assim agressiva da intelectualidade do dia de hoje, certo? Então vamos lá. O que é a Zona Franca Industrial? Essa, por enquanto, é a primeira nos Estados Unidos, porque a Zona Franca sempre foi, isso desde 1934, um gerador de receita para os portos e aeroportos. Todos os portos, os 340 e poucos, têm uma Zona Franca, mas é uma Zona Franca comercial, onde nós chegamos, levamos nosso produto e temos um tempo para pagar a tarifa, 5 anos até. Bom, a Zona Franca Industrial é completamente diferente, é outro conceito. Você leva a sua produção para dentro de uma área alfandegada. Então, você vai produzir aquilo que você quer, mudando a essência do produto dentro do território. E por que essa Zona Franca é um pouco diferenciada e foi aonde, com a Josefina, a gente encontrou uma boa solução? O Porto de Manati nos deu o direito de expansão da Zona Franca para fora do porto. Quando você tira esta Zona Franca de dentro do porto, você tem alguns fatores positivos. O primeiro e mais importante é que o custo da terra, da área, do galpão industrial fora do porto é muito mais baixo. Segundo, você tem mais flexibilidade, você não está dentro de uma área, conceitualmente, de segurança nacional, como é um porto, então você tem mais flexibilidade. E terceiro, que ser uma Zona Franca Industrial, ela pode estar até 60 milhas de distância do porto, mas ela pode receber produtos em qualquer porto americano. Então, eu não preciso usar o porto A, B ou C ou de Manati para mandar o meu produto para lá, eu posso mandar para onde eu quiser. E, dessa maneira, eu vou usar o melhor porto, o mais barato, o mais conveniente para o meu produto, mas eu vou estar, de alguma maneira, realizando a produção que eu quero dentro do território. Se houver uma mudança essencial do produto, ele entra, logicamente, com 0 de alíquota, porque, na verdade, eu estou produzindo fora estou dentro de uma Zona Franca, estou fora do território americano para efeito fiscal, e estou, ao mesmo tempo, mudando o produto. Eu estou levando uma bicicleta
roda, quadro da China, do Brasil, de onde for, produzo lá dentro, e quando entrou roda e saiu bicicleta, mudamos como é que chama? Aqui no Brasil, o código do produto, certo? Mudou o código do produto, mudou a essência, não paga imposto. É só isso? Não, pode ser diferente. Nós temos uma empresa de cabo aqui, que está levando cabos para elevadores, e que ele está agregando o produto lá. Entrou cabo, saiu cabo, não tem isenção. Mas entrou cabo, que é 35% do valor final do produto, agregou mão de obra e outros produtos americanos lá dentro, ele vai pagar imposto só sobre os 35%. Certo? Então, há diferentes formas da gente ver o que nós entendemos que seria a melhor solução dentro do tema da ENAEX desse ano, que é a melhoria e a implementação da indústria brasileira. Nós temos que aumentar a nossa competitividade. Há parcerias importantes, interessantes, como de outros países que compram commodities e nos vende o minério de ferro em forma de automóvel, é interessante, certo? É uma solução para uma parcela importante da nossa balança comercial. Mas isto não é a solução para a indústria. A solução para a indústria é seguir produzindo, aumentando o valor agregado, trazendo tecnologia para a produção aqui e colocando esses produtos dentro do mercado onde nós queremos estar. E convenhamos que um PIB de 30 trilhões de dólares não é uma coisa pequena, né? Onde um país em que só alimentos e bebidas tem um consumo de 1,6 trilhões de dólares, vale a pena investir. Tanto que uma indústria, que nos foi até indicada pela Josefina, da área de fabricação de pães congelados, que tem a necessidade de uma fábrica lá de 10 mil metros quadrados. Ela vai continuando a produzir o que é possível e importante no Brasil e vai exportar móveis, né? As indústrias moveleiras que estão indo para a Zona Franca, elas estão aumentando a sua produção no Brasil. Elas não estão diminuindo, apenas estão ampliando o seu parque industrial dentro de um outro território. E, a partir daí, a gente sempre fala, professor, não me corrija, que a gente pode internacionalizar nos Estados Unidos e globalizar a partir de lá. Não se confunde os dois termos. Você internacionaliza nos Estados Unidos, você atende o mercado americano, mas, a partir daí, nós temos 202 convênios e acordos internacionais que você pode utilizar para colocar o seu produto no resto do mundo. E se alguma coisa nessa bagunça toda foi criada pelo atual presidente, clara, é que a tal da globalização, que eu, como professor que fui no passado, e sou um liberal e defendi a globalização, ela acabou. Hoje nós temos acordos bilaterais, e acordos de cada país defendendo um ponto essencial, e sem entender isso nós não entendemos a política americana. A política americana está totalmente baseada na mesma coisa que a China, que é o interesse nacional, e no caso atual, de segurança nacional. Daí essas decisões atabalhoadas, aparentemente, mas tem a ver com a segurança americana, tem a ver com a segurança do país, como tem sido falado em prosa e verso aqui durante o seminário inteiro, que nós temos que ter a nossa política de interesse nacional, de plano de Estado, que a China tem, os Estados Unidos têm, a França tem, e assim sucessivamente. Voltando à Zona Franca, então, o que nós criamos, na verdade? Foi uma forma de oferecer uma solução positiva, apolítica, pragmática, de fazer com que as empresas possam se utilizar de um mecanismo oferecido pelo próprio Estado americano para que elas se desenvolvam, gerem mais empregos no Brasil, desenvolvam a sua tecnologia e sejam mais competitivos, vejam isso, mais competitivos que as empresas americanas. Porque as empresas americanas, elas não estão dentro de uma Zona Franca. Mudar o parque industrial não é o caso, né? Uma indústria de móveis americanos que está fora da Zona Franca, ela não vai poder fazer o mecanismo que nós estamos fazendo de trazer o móveis em parte e montar o móvel no final. Ela não vai ter digamos, a flexibilidade que a empresa que se instala já vai poder ter, de fazer o seu processo industrial dentro daquilo que a gente pretende que seja o melhor. E, com isso, ela vai ser mais competitiva do que a empresa americana já estabelecida, que vai pagar por partes e peças importadas de qualquer país do mundo, Brasil, China, Coreia, o que for, pelo menos 10% a 15% de imposto, certo? Enquanto que quem tiver
dentro da Zona Franca, essa tarifa não vai incidir, porque nós estamos fora do território do prefeito fiscal. Então, essa foi a criação, e eu sinto pena que não esteja aqui o Buqueiras, desse porto que nos abriu esta nova possibilidade. Nenhum outro porto nos Estados Unidos quis se desfazer dessa unidade de receita comercial, que é ter uma Zona Franca dentro do seu porto. A Zona Franca, lá não. Ele credenciou, inclusive, a nós, para que ampliemos em qualquer lugar a indústria brasileira que vai escolher onde ela vai se estabelecer, desde que seja num raio de 60 quilômetros. É ela que vai dizer, eu quero esse lugar que é mais barato, eu quero esse local que está mais interessante para nós. O que o porto nos dá é o acesso à logística ferroviária, a toda essa outra oportunidade que o porto tem. Mas, de resto, cada um fará o que bem entender no lugar mais barato, mais conveniente, mais próximo dos seus fornecedores e mais próximos dos seus clientes finais. É essa a facilidade que o porto deu, e eu faço uma homenagem na ausência do Carlos Buqueira, que abriu os nossos horizontes, falando, não, eu aceito, eu entrego a vocês, brasileiros, a decisão de onde vocês querem instalar a Zona Franca. E hoje a Zona Franca está já liberada para ser colocada em qualquer lugar até esse raio de 60 milhas, de acordo com o interesse da empresa. Ela que vai decidir o melhor lugar, a melhor forma de poder atuar. Em resumo, não vou ficar aqui apresentando slides. Os slides estão aí à disposição de vocês. O que nós temos é tido um amplo apoio, inclusive, do nosso querido embaixador, que é o Cônsul-Geral em Miami, para podermos apoiar esta solução que, a nosso ver, como câmaras, as duas câmaras, entendemos que a primeira alternativa é fazer o que a China, com muita inteligência, fez, Vietnã fez, alguns países fizeram. Eu cubro a tarifa com créditos fiscais internos até que vocês consigam digerir uma nova forma. O nosso governo entendeu que isso seria transferência de recursos para enriquecer o Tesouro Americano. Provavelmente vai fazer falta. Mas, de qualquer maneira, a solução que a gente encontrou para não perder esse mercado foi encontrar a solução da Free Trade Zone. Muito obrigado. Obrigada. Eu passo a palavra para o professor Cláudio Fickenstein. Boa tarde. Voz. Estou quase querendo cantar aqui, olha só. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui neste evento junto aos meus queridos colegas, o professor Tom, aliás, todos eu cumprimento, exatamente, cumprimento todos do doutor Arthur, que está logo ali e que formulou esse convite através da doutora Roberta. É uma alegria poder estar aqui. Sintetizar tudo o que a gente falou em só 2 horas e meia vai ficar complicado. Mas aliás, não é minha a fala, né? Dizem que em momentos de crise encontram-se negócios excelentes, e acho que é isso que a gente está vivenciando. Essas zonas de livre comércio, elas junto com as zonas de processamento de exportação, regimes de drawback, o direito basicamente se adapta a tudo. Dizer que dessa nova crise ninguém vai se machucar é bobagem, eu concordo. Aliás, eu concordo com praticamente tudo que foi dito aqui. O único ponto de uma pequena discórdia, eu também sou professor, então a discórdia traz conceitos talvez mais relevantes para o debate. Eu não vejo a globalização regredindo, eu vejo ela se redimensionando. Os Estados Unidos continuam sendo o centro do comércio global, irradiando inclusive as modalidades de negociação. Não só no Brasil, são os maiores investidores, no mundo inteiro, inclusive na China. Então, a forma de negociar internacionalmente, ela é inerentemente americana, norte-americana. O objeto do nosso evento é reindustrializar, que, na verdade, é o mote do governo Trump. Ele acredita que ele vai conseguir trazer muitos empregos de alta renda,
vai limitar a robotização, talvez limitar o uso de inteligência artificial, o que, na minha visão, é uma ideia errônea. Concordamos também nisso. Se nós fizermos uma pequena retrospectiva, trazer os últimos 70 anos aqui em 2 minutos, nós notamos que no fim da Segunda Guerra Mundial, dentro das discussões de Bretton Woods, se cria uma institucionalização do Banco Mundial e o Banco de Fomento e, concomitantemente, o GATT. O GATT, naquele momento, não tinha como se institucionalizar. E a questão das tarifas foi a primeira de todas. As tarifas tiveram uma redução para lá de dramática. E aí começa a trabalhar as outras barreiras, né? As outras barreiras não tarifárias. E também obteve um sucesso fenomenal. E aí, passando mais de meio século, o que erroneamente se atribui ao governo Trump, no governo Obama, começa-se a esvaziar a OMC. Mas o próprio termo de adesão dos Estados Unidos à OMC deixou muito claro que, se os Estados Unidos, dentro do sistema de solução de controvérsia, se mostrasse perdedor de embates, seria revisto a adesão dos Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio. E, aliás, muito significativo os Estados Unidos aderem ao modelo da organização, ou seja, a institucionalização do GATT, no fim de 94, em dezembro de 94. Até então, o GATT continuava sendo um tratado importante, mas não uma instituição. E o mundo inteiro corre para... O Brasil faz sessão extra do Congresso para não perder o momento de adesão. Do lado do Natal de 94, fizeram nossos queridos legisladores trabalhar. Mas, de novo, por causa da adesão dos Estados Unidos à nova organização. Nesse meio tempo, surge um outro player. Dentro de uma estrutura orgânica que eu me atrevo a dizer perfeita. A China, eles simplesmente não erraram. Eu, junto com o Dr. Thomas, eu tenho a oportunidade de muito ir à China ultimamente. E acompanhei os últimos... A primeira vez que a gente foi acho que 2013, né? 2012, 2013. E Xangai, em 2000, acho que não sei se é 2012 ou 2013, mas Xangai era uma cidade grande, normal. Hoje, na minha visão, não existe cidade no mundo igual a Xangai, em termos de qualidade de vida. Eu e o Thomas, no começo do ano, fizemos uma caminhada, paramos em parques, lojas, chegamos lá no Bund, assim... Eu tenho certeza que Xangai também tem áreas inóspitas, eu não tenho dúvida. Mas a gente anda para todo lugar de metrô. Quando a gente percebe que existe... Bom, era um país muito pobre, como o Thomas mencionou no começo, era um país muito pobre. Então, não tinha logística. Então, quando você reúne tempo, oportunidade, dinheiro e tecnologia, acontece a China. E a China começa a provocar os mercados. Então, quando a gente fala de reindustrializar para gerar produtividade e competitividade, nós, assim como os Estados Unidos, tem um problema, porque é muito difícil você superar. E a globalização, seja multilateral, seja bilateral, ela encontra soluções para tudo. A doutora Roberta falou assim, vamos falar das perspectivas do comércio global. Então, eu tentei consultar minha bola de cristal, mas estava opaca. Dessa vez não funcionou, Thomas, desculpa. Professor Roberta. A suia do planeta. Talvez tenha uma cabeça em Washington que conseguisse, mas eu mais do que querer crer,
eu realmente acredito que dentro daquilo lá tem um plano. E concordamos novamente. Eu acho que o ano que vem vai ser o ano das redefinições. O Brasil, mais uma vez a gente concorda, tem muito a perder tomando lados. O Brasil sempre foi neutro, o Brasil sempre foi um parceiro, o Brasil, na virada do século, começa a agregar valor aos seus produtos e começa a ter marca, né? O Made in Brasil é mais do que Havaianas hoje. O Made in Brasil, os dois falaram da Embraer, por exemplo. O Brasil é a maior plataforma automotiva do mundo. Nenhum país reúne tantas montadoras globais como o Brasil. Ou seja, a gente deixa de ser um país eminentemente agrícola e mineral. Desculpa, a gente não deixa de ser. Nós continuamos sendo um país eminentemente de commodities agrícolas e minérios. Mas alguns tiveram a oportunidade de assistir à apresentação do Ibrachina. O Brasil vem produzindo tecnologia, o Brasil vem com algumas startups espetaculares, o Brasil vem desenvolvendo essa tecnologia em algumas áreas que nós somos competitivos. E essas áreas, ou elas vêm do exterior, ou elas vão para o exterior. Raramente alguma coisa dentro dessa lógica de reindustrializar para gerar produtividade com competitividade não se adequam à globalização. Porque senão elas não sobrevivem. A tarifa a minha visão é que a tarifa é um remédio amargo. Mas, como qualquer remédio, ou o paciente morre ou ele cura. E aí, de novo, a gente vai concordar em mais uns pontos. Alguns vão morrer. É mais do que uma seleção natural. Mas os que sobreviverem e se adaptarem, eles vão conseguir evoluir de uma forma mais sólida. E mais uma vez, esses instrumentos, esses mecanismos que uma zona de livre comércio pode fornecer. A gente viu, né, no sentido de adaptação, e foi muito rápido. Eu fiquei muito espantado. De repente, o Paraguai se torna um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. E, ao mesmo tempo que o Paraguai se torna... Alguns milagres que a gente não consegue explicar, né? Diz que o Paraguai hoje exporta o dobro do café que seria possível se todo o território paraguaio plantasse café. E parece que o mesmo acontece com carne também, né? O consumo de carne no Paraguai aumentou exponencialmente. Então... De novo, o Uruguai também tem as suas zonas de livre comércio, tem regimes aduaneiros especiais, a ponto do Brasil praticamente não ter sofrido nada. A nossa balança de comércio não se alterou. Pelo contrário, né, a carne diminuiu um pouco o preço aqui, o café está ficando mais barato para a gente, porque tem um pouco de excesso de mercado. Mas o ponto é... O comércio internacional tem meios de se adequar. Graças a Deus aparecem sistemas como o que vocês dois representam. O que o Thomas mostra na China, a China também é um espetáculo. E diga-se de passagem, a cada momento que passa se torna um grande mercado consumidor também. Porque não faz sentido se a gente pensar os Estados Unidos com 350 milhões, acho que os Estados Unidos... 320 milhões de habitantes, é surreal que o consumo norte-americano é maior do que a China e Índia juntos, que são praticamente 10 vezes mais em termos de população. Mas é o que a gente deveria objetivar. A gente não devia ter como objetivo o consumo de Bangladesh, né? Vamos chegar no nível americano? Infelizmente, provavelmente não. A China vai chegar? Pode ser.
Pode ser. Com o crescimento do mercado, da forma que vem... O que aconteceu? Dentro dessa readequação também, a China, de um dia para o outro, deixa de comprar soja norte-americana. E a nossa soja sobe de preço. Por quê? Porque a China passa a comprar praticamente todo o excedente brasileiro de soja. Então, os mercados vão se adaptando. E a gente fala muito das tarifas norte-americanas, mas a gente lembra que os Estados Unidos respondem, na melhor das hipóteses, por 25% da pauta de comércio global. Mercosul continua existindo e incrementou, muito por causa do Paraguai, né? Que a gente sabe, na verdade, o que acontece. Mas o Brasil está... Eu ia até falar que está prestes a firmar o acordo de livre comércio com a União Europeia, que foi, diga-se de passagem, minha tese de doutorado. Eu participei os 25 anos mas o meu doutorado foi defendido em 2001, um ou dois, agora nem lembro. E no momento que eu comecei a minha defesa, eu falei assim, quem sabe agora, enquanto a gente fala, está sendo assinado o Acordo de Livre Comércio Brasil-União Europeia. Então, mas, de novo, na minha visão, é inevitável que vai acontecer isso. A questão agrícola europeia, francesa principalmente, nosso presidente é muito amigo do presidente da França hoje. Quem sabe acontece alguma coisa naquele barco lá em Belém, quem sabe milagres acontecem, né? Mas, mesmo setorialmente, o Brasil vem negociando bilateralmente excelentes acordos. Até porque, de novo, né, nós somos pode parecer música, né? Eu falei que ia cantar, né? País abençoado por Deus e bonito por natureza. E essa beleza, ela traz insumos que são extremamente necessários para praticamente o mundo inteiro. As famosas terras raras, que o Brasil depende da China ainda. Aliás, a mineração, que ela era predominantemente americana-canadense, hoje, no Brasil, os investimentos e a tecnologia é predominantemente chinesa. Mas tudo é um vai e vem de tecnologia, insumos e produtos manufaturados que eu não vejo como parar isso. Porque se parar, a gente perde ou produtividade ou competitividade. Perdendo produtividade e competitividade, nós ou encarecemos os nossos produtos ou nos contentamos com uma qualidade muito inferior. Então, ficar dando murro em ponta de faca, a gente fez muito isso, né? O Brasil fez muito isso. Infelizmente, a gente tem alguns governos retrógrados nesse sentido. Eu que sou professor de Direito Internacional, eu sofro um pouco que o Brasil não tem essa vocação. É assustador. Por mais que o Brasil queira um assento no Conselho de Segurança da ONU, queira uma prevalência em foros internacionais... Outro dia eu falei assim, a gente trata mal. Eu falei assim, eu não sei se descaso é tratar mal. A gente não trata mal, a gente simplesmente não se preocupa com o que acontece para fora. Até porque o nosso mercado é grande. Eu estou vendo o meu tempo se esvaindo assim. Não, mas eu quero usar para perguntas um pouquinho, pode? Então, por favor. Acho que o recado eu já dei. Sim, com certeza. Bom, quero uma salva de palmas. Eu estou aqui com essa difícil tarefa de fazer uma moderação de um painel, né, desse tamanho. Mas quero passar para perguntas, mas faço uma consideração final, tentando achar a interseção dessas falas, com a minha convicção de que a era da cooperação prometida em Bretton Woods, de alguma forma, vai ser remodelada. Eu não posso acreditar que voltaremos aquele modelo de competitividade internacional a médio prazo. Eu não sei se médio, falar sobre médio e longo prazo, a gente teria que combinar aqui o que seria isso, mas eu penso que não há sustentabilidade em termos de negócio, nem em termos de reservas e recursos gerais que precisamos para o comércio internacional,
se não voltarmos à filosofia da cooperação. Então, lá na Fundação Getúlio Vargas é o que a gente conversa muito em sala de aula, sobre que modelo é esse agora de cooperação, porque ele vai existir. Talvez esse novo modelo, olha, desenhado aqui pelos meus colegas brasileiros, né, essa reestruturação das relações com os Estados Unidos, essa internacionalização produzida a muitas mãos pelos dois países, e tantos outros modelos que a gente tem conversado, mas, de alguma forma, precisaremos tomar as rédeas dessa questão. E, a partir dessa reflexão, eu passo a palavra para o público que queira formular uma pergunta. Nós temos um tempo. Quem gostaria? E o óculos, né? Tira o óculos, bota o óculos. Ok. Pode levar o microfone, por favor? E tira o óculos. Boa tarde, eu me chamo André Soares, sou bacharel em Relações Internacionais, e minha pergunta se dá... Sabemos que o dólar tem sofrido uma certa queda em sua potência nas últimas décadas. E, com a perspectiva de uma nova moeda dos BRICS, é possível uma reestruturação do sistema econômico mundial para relações internacionais? Para quem é a pergunta? Para o senhor... Thomas Law? Thomas Law. Ok. Alô. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que esse tema foi já bem discutido nos grupos do G-BRICS, da USP. Tem se discutido muito essa questão da desdolarização e, evidentemente, que eles querem uma alternativa para o comércio internacional que não passe pela questão do dólar. Mas a gente sabe que o dólar é uma moeda muito forte. Uma das empresas que a gente já havia conversado aqui no Brasil, ele falava assim, num debate que organizamos pelo nosso instituto. Ele dizia: Thomas, a gente trabalha, tem que converter a moeda para o dólar e do dólar para o RMB. Isso tinha uma diferença muito grande, né? Então, as empresas chinesas ficavam com essa questão. Então, já tem um tempo que eles estão discutindo isso em relação aos BRICS. E existem algumas empresas brasileiras, e eu cito o exemplo que já foi divulgado, que é o Chili Beans. O Chili Beans, o dono é primo de um colega da advocacia, aquele que redigiu a Lei de Sociedade Anônima, o nosso amigo Rodrigo Castro. Ele falou: Thomas, você conhece a história do Chili Beans? Ele dos óculos. Ele queria tocar música. Ele era músico. E ele queria tocar música em todos os lugares do mundo, mas chegou um momento que ele precisava custear a viagem dele. E ele começou a mexer com óculos, vender óculos, foi para a China e abriu o mercado dele. E de lá para cá ele fala que ele vive China, Roberta, o dono do Chili Beans, além de ser um músico. E hoje ele faz a transferência direto do real para o RMB. Então, ele já é um exemplo de uma empresa brasileira que tem aí um trâmite com as empresas chinesas automaticamente, sem passar pelo dólar. Então, evidentemente que as coisas dentro dos BRICS, a gente sabe que os BRICS é uma reunião de países que discutem, e que o grande protagonista desses fóruns premiers, que é o G20. Então, nesse G20, realmente tem as discussões mais amplas, e o BRICS, na minha opinião, faz parte dessa conjuntura. É uma nova voz do sul global, né, que é o que a Roberta está falando, do Bretton Woods, é uma nova configuração, mas que tem que estar dentro desse sistema multilateral. Né? Então, isso é a minha colocação nesse sentido. Se eu puder também dar meus 2 centavos em cima disso. Veja, o Mercosul também tem mecânicas de pagamento em moedas locais, diversas iniciativas já foram feitas. O Chili Beans é um dos exemplos de vários outros. Mas acho que a gente tinha que aprender com a história, né? A Europa, ela se une monetariamente, e uma das ideias de Maastricht é criar uma moeda para competir com o dólar.
veja, de economias, então, pujantes. Fracassou. Ou seja, dentro da Europa foi fantástico porque elimina esses custos que o Dr. Thomas Law menciona. O custo... Moeda é uma commodity. Então, no momento que eu compro uma moeda e outra, eu estou sujeito a variações, mas a informação que nos chega é que quem faz grandes operações, e acho que a Chili Beans faz grandes operações porque ela é grande, ele faz um hedge cambial. Ele se protege de alguma forma. Isso, obviamente, traz um custo também. E gerir a moeda do mundo é complicado, é caro, é trabalhoso. Keynes mesmo, ele trazia dentro da sistemática de bancos centrais as preocupações que devem existir. E é muito limitado você não ir além das fronteiras. O Fed americano, quando ele cria uma política monetária, ele, obviamente que o fomento é norte-americano, é proteção da economia norte-americana. Mas claramente eles levam em consideração o resto do mundo. Por quê? Porque eles sabem que ainda o dólar é a moeda do mundo. Eu realmente acredito que em breve a gente vai ter uma opção. Que hoje eu não acho ainda que a moeda chinesa é uma opção. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Até porque a China garante preço. A China garante a estabilidade da moeda, que é uma coisa que até então a gente tinha só com os Estados Unidos, que a gente viu que pós-Covid a economia americana também não está uma Brastemp, né, como a gente falava antigamente. Mas esse é o ponto, inclusive o ponto da controvérsia. Pode-se falar de perseguição a presidente, o que ele quer é realmente reforçar a estrutura que foi montada em Bretton Woods e que se mantém muito firme. Posso? Não, pode terminar, professor. Ok, eu vou passar para o Carlos Barbieri, mas eu só quero fazer um comentário. Eu acho que a gente tem tantas outras coisas para resolver antes disso, né? Falávamos isso no Fórum do BRICS há 3 semanas, sobre milhões de outros temas que precisam de convergência, inteligência artificial e regulações muito diferentes entre os países e como isso impacta no fluxo de comércio. E eu acho que isso tem que vir antes de qualquer reestruturação desse tipo. Mas, por favor, Carlos. Alô? Bom, primeiro eu queria esclarecer um erro, uma não afirmação minha. A reindustrialização ela tem visões diferentes de acordo com o país que a gente está, na minha visão, pelo menos. A reindustrialização nos Estados Unidos significa, para nós que moramos lá, a necessidade de atrair de volta os centros de desenvolvimento tecnológico. Onde vai a indústria, vai a tecnologia. A China, com muita habilidade, levou para lá a indústria e, a partir daí, ela passou a ser um fenômeno de desenvolvimento tecnológico. É um pouco de populismo demais, pelo menos a nível americano, você dizer que a reindustrialização é para gerar emprego. Isso é bonitinho para Detroit e tal, mas é uma postura política. A essência da questão da reindustrialização está em tentar concorrer com a China na capacidade que ela teve de, através de um processo de industrialização, trazer de novo a indústria para lá. A indústria não, perdão, a tecnologia. Porque onde eu faço o meu celular, onde eu faço o meu carro, é onde eu estou desenvolvendo a tecnologia. Então, aí eu falhei em não aclarar isso, no sentido de que a reindustrialização, no caso dos Estados Unidos, busca trazer de volta a tecnologia ou a atração da tecnologia. Isso, em setores estratégicos, principalmente, certo? Concordo totalmente. Então, a gente tem que levar isso em conta, que é diferente do Brasil. Nós trazemos a indústria para cá, realmente a geração de emprego, geração de tecnologia, tem uma série de outros fatores. Mas, no caso de lá, não tem nada a ver com o emprego. Voltando à moeda, eu acho que é apenas uma reflexão.
eu acho que nós vamos ter muita água passando por riozinhos diferentes até a gente chegar nessa decisão. Porque o próprio presidente americano não acredita no dólar. Ele usa o dólar, mas ele busca uma solução que se afaste o poder do Banco Central. Então, mas é uma discussão política que eu acho que a gente tem que deixar para um seminário. Não, teria que ter um seminário de um dia inteiro, né? Só sobre a questão financeira. Bom, eu, infelizmente, por conta do tempo, preciso tomar a decisão de encerrar o painel, agradecendo aos participantes que estão aqui conosco hoje, dizendo que eu torço para que mais conversas sobre essas possam acontecer, porque parece que estamos aqui numa dualidade, eu no meio disso tudo, né? Mas não é. Eu acho que a gente precisa entender essas perspectivas e saber que o desenvolvimento interessa a todos, né? O desenvolvimento de todos interessa a todos. Acho que esse era o mote lá de trás e que a gente precisa recuperar. Então, eu deixo aqui o convite para novos debates, mesmo que sejam virtuais, porque vocês estão longe. E agradeço a todos e encerro o painel.